Então, estava aqui convidando já a Glenda Cardoso, que também vai participar desse painel de abertura. A Glenda já participa também do Fórum CCNTs há muitos anos, né? Uma parceira aqui, contribuindo com as nossas discussões sempre. E a Glenda, ela é formada em marketing e comunicação, né? E também é nutricionista, né? Está se formando em nutrição e ela tem uma experiência aí muito interessante também como uma pessoa, né, que vive com condição crônica e é uma influenciadora digital. E ela fundou há pouco a Associação Brasileira de Obesidade, aí uma associação de um tema tão importante, né, e que a gente cada vez mais precisa discutir, né, e precisa dar a atenção que merece. Glenda, muito obrigado pela presença, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Mark. Boa tarde a todas e todos. Eu que agradeço o convite. É uma honra representar a Associação Brasileira de Pessoas com Obesidade nesse debate, que ele é tão necessário, né? E eu quero começar reconhecendo algo que o Brasil deve se orgulhar profundamente, que é o nosso Programa Nacional de Imunizações, que é uma das maiores conquistas da saúde pública brasileira, né? Poucos países conseguem oferecer essa vacinação gratuita, universal e em larga escala, como o SUS oferece. Então, isso é ciência, é política pública, é compromisso com a vida. E a gente tem hoje um alerta diante de nós, né? No ano passado, grupos prioritários com condições crônicas ficaram muito abaixo das metas de cobertura vacinal, né? E neste ano, menos de 30% das pessoas prioritárias se vacinaram contra a influenza. Enquanto isso, pessoas com condições crônicas seguem hospitalizando e morrendo por influenza, por Covid-19. E quando nós falamos de obesidade, nós estamos falando de um dos maiores grupos, né? O maior grupo de risco. Porque a obesidade não é uma escolha. Ela é uma condição crônica, complexa, multifatorial, altamente recidivante. E ela está associada a muitas outras condições, né? Como diabetes, a hipertensão, doenças cardiovasculares, a apneia do sono, né? As complicações respiratórias. E a gente viu durante toda a pandemia pessoas com obesidade que apresentaram maior risco de internação, de ventilação mecânica, né? E também de óbito. E por isso a vacina ela não é um mero detalhe para essa população, para pessoas, né, que têm essa maior necessidade. Ela é proteção da vida. Mas a gente precisa avançar muito, né, em um ponto essencial das políticas públicas. E hoje muitas estratégias, elas reconhecem prioritariamente apenas a chamada obesidade grau 3, né, o grau mais elevado da obesidade. E quando as pessoas, elas não deixam de conviver com obesidade porque elas emagreceram, né? Porque a obesidade não tem cura. Então, uma pessoa que passou por cirurgia bariátrica, por um tratamento medicamentoso, que perdeu peso, né? Ela continua vivendo uma condição crônica que exige cuidado contínuo. Isso revela um problema grave, né? Que o sistema ainda não reconhece a obesidade apenas quando ela deixa de ser visível no corpo. Só reconhece quando ela é visível, né? E as pessoas não deveriam precisar adoecer novamente, né? Atingir um IMC extremo para serem reconhecidas como vulneráveis. E existe outra questão que precisamos também enfrentar com muita coragem, né? Que muitas pessoas com obesidade elas não deixam de buscar a vacinação por falta de informação. Elas acabam se afastando, né, desse cuidado porque elas aprenderam ao longo da vida que naquele espaço elas vão ser julgadas, né, antes de serem cuidadas. E uma coisa que eu gostaria de dizer de uma forma muito clara é que o estigma também adoece, né? O preconceito também mata. E muitas vezes, antes da vacina, vem humilhação. A pessoa precisa comprovar, né? Qual é o seu IMC, né? Quanto você pesa? Então, é desumano isso com alguém que precise provar que merece acesso a uma política que é destinada justamente a grupos mais vulneráveis. E por isso, discutir a cobertura vacinal sem discutir o acolhimento é a mesma coisa que enxugar gelo. E nenhuma estratégia ela é verdadeiramente eficaz sem o pertencimento, sem escuta, sem o respeito. E talvez o maior desafio não seja apenas aumentar os números, né? Seja reconstruir a confiança das pessoas, né? Confiança de pessoas que passaram anos ouvindo que os seus corpos eram um problema, quando na verdade o problema sempre foi a forma como aquele corpo foi tratado pela sociedade ao longo do tempo. Então eu quero encerrar, né, deixando uma pergunta: que tipo de sistema nós queremos construir, né? Um sistema que responsabiliza as pessoas adoecidas, né? Ou um sistema que protege, acolhe e previne? Porque ninguém deveria precisar emagrecer para merecer o cuidado, né? Então, o Brasil já mostrou ao mundo que sabe vacinar.
E agora a gente precisa mostrar que também somos e sabemos, né, cuidar sem excluir. Então, esse é meu recado hoje. Muito obrigada. Excelente, muito obrigado, Glenda. Importantíssimo recado, né? Certamente a gente vai voltar a esses pontos, né? Como é o sistema eh, que a gente espera, na realidade, que a gente agora pretende construir junto, né? Acho que essa é a questão, né? A gente tem um sistema que está aí, ele é um sistema excelente, acho que ninguém tem dúvidas que o PNI é excelente, né? Mas a gente não tem, nos últimos anos, conseguido atingir a meta de cobertura vacinal. Então, a gente precisa fazer ajustes, né? Então, por isso, esse alerta que você traz é importantíssimo. E aproveitando o comentário que o André fez e o que você fez, antes de chamar o nosso próximo palestrante, né, para as apresentações, eu vou compartilhar a tela do Ministério da Saúde para que fique muito claro sobre o que nós estamos falando, né? Então, que quando você trouxe que menos de 30% das pessoas, né, prioritárias foram vacinadas, né, com a vacina de influenza, aqui está o número, né? Então, realmente, a gente não conseguiu chegar a 30%, isso porque essa campanha foi iniciada em 28/3, portanto, temos quase um mês e meio de campanha e a gente ainda não conseguiu nem 30%, e isso falando só dos grupos prioritários, né? Portanto, os grupos de maior risco. E aqui, quando a gente, nesse mesmo site, né, do Ministério da Saúde, quando a gente vai buscar em quantos municípios se conseguiu atingir a meta vacinal, o número é esse, em 2 municípios, né? E próximo à meta vacinal, 6 municípios, né? Então, realmente, ainda tem muito a ser feito nessa campanha vacinal de influenza e não é só influenza, né? Acho que esse é um exemplo de como a gente tem visto, né, coberturas vacinais para grupos prioritários, né, de diferentes vacinas.